1977. Em uma modesta sala de aula da zona rural do Quênia, uma jovem professora universitária semeia as primeiras ideias sobre o movimento do Cinturão Verde. Wangari Maathai é uma grande figura, não só da África, mas uma grande figura do século XX, importante para a humanidade toda. Ela teve um papel imprescindível na questão do meio ambiente, de reconfigurar o olhar sobre a plantação de árvores, a ocupação dos espaços públicos, e também ela tem uma enorme relevância porque ela foi a primeira mulher africana a conseguir o PhD numa grande universidade norte-americana, a Universidade de Yale. Então, Wangari vai para além do seu tempo, não é à toa que ela recebe, em 2009, o Prêmio Nobel da Paz. E a paz aí compreendida num sentido mais amplo, quer dizer, a paz e o convívio entre os homens e a natureza. Eu acho que um livro como esse, ele torna visível aquilo que a gente normalmente quer cegar, quer negar. Então ele torna visível uma mulher, ele torna visível uma mulher africana que luta pelo meio ambiente. Então, quando a gente pensa nisso, a nossa história é muito ligada à história da África. A nossa história é uma história mesclada, é uma história de África, de Europa, de América, porque nós também temos a nossa história dos nossos indígenas. Então, a gente tem de pensar cada vez mais de uma maneira mais completa, né, nessa configuração de história que a gente tem. Então, olhar para uma mulher africana neste momento é de suma importância e de suma relevância. Obioma Ofoego nasceu em Londres, filho de mãe irlandesa e pai nigeriano. Formou-se pela Oxford e fez cursos de pós-graduação na França, Itália e Nigéria. Ao longo de sua carreira, traduziu diversas obras de poetas nigerianos para o espanhol, italiano e francês. Eric Mutoga é natural do Quênia e começou a desenhar ainda na infância. Hoje é um artista digital e um ilustrador de histórias em quadrinhos. A história em quadrinho é uma maneira, é uma linguagem muito boa para aproximar o leitor dos conteúdos que estão sendo tratados. As histórias em quadrinhos têm uma origem direta com a nossa evolução enquanto sociedade, né? Desde épocas remotas, os homens contam histórias nas paredes através de sequências, isso como uma marca da nossa sociedade, a necessidade de comunicar. O público jovem é formado desde sempre pelas histórias em quadrinhos. Então, a aproximação do leitor jovem com essa linguagem é muito mais fácil, ela se dá de uma maneira muito mais tranquila. O aprendizado também ele pode ser muito mais fluido, no sentido de possibilitar um mergulho mais imediato na obra. O trabalho com histórias em quadrinhos também é um dos mais ricos em explorar outras linguagens e possibilidades, né? Nós temos, por meio do desenho, a exploração das artes, em que a ocupação, a distribuição nos quadros é um fator de compreensão e de entendimento desse quadrinho, ou mesmo o texto, em sua linguagem mais concisa e mais direta, e até mesmo a exploração do uso de onomatopeias, de expressões. Cada vez mais tem se usado a linguagem dos quadrinhos para a gente discutir temas relevantes como guerras, como os grandes conflitos da humanidade, eles têm sido apresentados através das HQs. E essa linguagem é rica e poderosa, e que aproxima também o jovem leitor de outras possíveis leituras, porque você pode ser cativado a partir de uma história em quadrinhos a ler livros que façam um mergulho mais específico, um mergulho mais profundo em determinados temas e determinados assuntos.
A formação de leitores não é um processo unilateral, envolve educadores e educandos. O educador tem como papel principal caminhar com o aluno nessa travessia. Quando a gente fala de formação de leitura, a gente tem perguntas a serem feitas, questionamentos que o próprio educador pode fazer para si mesmo ou trabalhar esses questionamentos com os alunos. A primeira pergunta e mais importante é por que ler? Depois, como consequência, vem outros questionamentos, como naturalizar a leitura em sala de aula, como motivar os alunos a lerem e, principalmente, como estabelecer um pensamento crítico sobre o que se está lendo. Para responder a essas perguntas, o professor também deve estar intimamente ligado aos livros e à literatura, e também relacionado a uma metodologia de ensino. E é isso que a gente pretende sugerir aqui para os educadores, metodologias para trabalho de literatura na sala de aula. Uma exploração inicial da obra Wangari é que os alunos percebam que trata-se de uma biografia, portanto, relatam os acontecimentos da vida dessa personalidade. Wangari ganhou o Prêmio Nobel em 2004 e tem uma influência na história da literatura africana, assim como da literatura representada pelas mulheres. A promoção de uma roda de discussão inicial pode levar esses fatos em consideração e também que os alunos possam identificar momentos nessa biografia ilustrada que representam a sua importância na luta das causas que defendeu. Um segundo momento de exploração da obra Wangari é a proposta da elaboração de histórias em quadrinhos. Para isso, os alunos podem escolher um tema de relevância local e, em grupos, fazerem a proposição do argumento da história, como ela vai se organizar, quais vão ser as personagens, de que forma vão dispor graficamente essa narrativa visual. E os alunos podem também ser divididos de acordo com o interesse. Então, aqueles que têm um gosto já por desenhar podem ficar num grupo, alguns podem ajudar com as falas, a composição das falas das personagens, onomatopeias, ou mesmo alguns podem ficar com a tarefa de colorir. Outra possibilidade também é fazer uso do suporte digital para a montagem ou finalização das histórias em quadrinhos. Caso a escola disponha de um computador, seja na sala da informática ou mesmo na biblioteca. Como finalização da obra Wangari, é possível propor uma intervenção na comunidade em que a escola está inserida. Para isso, organize com os alunos a criação de um cinturão verde, que pode ser em torno da escola ou mesmo no bairro, em algum lugar que isso seja possível fazer. É importante que os alunos percebam que o cuidar da terra, propor essa criação de um espaço verde, tem uma repercussão na comunidade como um todo, ressaltando a ideia do que a gente faz no nosso quintal pode ter uma repercussão maior no mundo.